Boa noite, irmãos, graça e paz. Que bom a gente poder estar juntos nessa noite para louvar o Senhor, exaltar o nome do Senhor e podemos adorar a Deus. Eu tenho aqui alguns avisos para o bom andamento dos trabalhos. No próximo domingo, é o primeiro domingo do mês, né, nós vamos ter a ceia, de manhã e à noite. De manhã às 10 horas e à noite às 18 horas. E hoje de manhã, como nós tivemos a assembleia, tivemos a eleição da nova liderança da igreja para os próximos 2 anos, então no próximo domingo de manhã nós vamos ter a posse dessa nova diretoria. Então, graças a Deus, deu certo de manhã, o quórum, tudo ali, que estava bem apertadinho, mas deu tudo certo, e nós louvamos a Deus por isso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 139. Salmo de número 139, começando no versículo 14. Salmo 139, começando no versículo 14, diz assim a palavra de Deus: Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Gente, esse salmo aqui é tremendo, né? Como Deus revela para nós que nós somos criados e feitos. Hoje de manhã nós estávamos conversando com alguns irmãos, e nós temos aí o privilégio de ver alguns irmãos aumentando a sua família até o final do ano. Alguns já aumentaram aí durante esses dias, né, receberam esse presente do Senhor, estão vendo isso aqui exatamente acontecer, vendo a sua descendência ser formada, ser criada no ventre. E olha só que bacana que o texto vai dizer aqui, que é para nossa segurança, para nossa tranquilidade. Muita gente ficou apavorado aí tudo com o coronavírus. Eu não estou diminuindo a questão de que ele é letal, mas muita gente ficou preocupado com o coronavírus e tal, e isso e aquilo. Mas o texto aqui está dizendo: e no teu livro, versículo 16, foram escritos todos os meus dias. Os meus e os teus também. Foram escritos, e cada um deles determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então Deus sabe, você não precisa ficar preocupado quando vai ser o dia da sua partida. Se vai ser nesse mês, no mês que vem, no ano que vem, daqui 10, 20 anos, está aqui. O que você precisa é ter Jesus no coração. O que você precisa é ter certeza de que os seus pecados foram perdoados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aí não tem problema nenhum, você pode ir mais cedo, mais tarde, você vai em segurança e sabe para onde vai. Porque a palavra de Deus nos garante. Jesus foi preparar um lugar e ele vai voltar para nos buscar. Então nós queremos celebrar isso, louvar a Deus. Você que está acompanhando também a gente pela internet, que Deus abençoe você aí na sua casa e cresça no conhecimento do Senhor Jesus. Que também essa promessa possa fazer diferença na sua vida. E se por acaso você ainda não tem essa convicção, essa certeza de estar com o Senhor, o caminho é simples, é fácil. Entrega o seu coração para Jesus. Entregue o seu coração para Jesus. Vale a pena. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai, nós queremos te exaltar, nós queremos te adorar na beleza da tua santidade.
Queremos te bendizer por essa palavra tão preciosa que nós lemos aqui do Salmo 139, como o Senhor nos formou, como o Senhor nos criou no ventre da nossa mãe. O Senhor fez tudo isso acontecer. E a tua palavra é tão maravilhosa que ela nos dá a garantia, a segurança, a tranquilidade de que os nossos dias estão nas tuas mãos e nós podemos confiar nisso. E podemos te agradecer por Jesus, pela certeza que Ele nos dá do perdão dos pecados e da vida eterna. Pai, nos abençoe nessa noite como igreja, como comunidade, te adorando, te exaltando com cânticos. Obrigado também pela assembleia de manhã, como o Senhor nos conduziu. Abençoa aqueles que estão nos assistindo pela internet. Cuida de suas vidas, talvez alguém com uma dificuldade, uma luta muito grande, e que possa experimentar o teu cuidado, o teu carinho, a tua proteção. Deus, põe a tua mão de graça sobre eles, onde quer que estejam. Queremos te adorar e cantar ao Senhor nesse momento, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Receba a nossa adoração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, domingo que vem, 10 horas temos a ceia, e às 18 horas também, daí vai ser online. E na quarta-feira, às 19h30, também temos o estudo de Provérbios, também é online. Vamos dar continuidade, eu quero chamar então o irmão Maurício para nos conduzir. Ele tem algo que está fervendo no seu coração aí, que ele quer compartilhar com a gente. Boa noite, irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou pregar não, tá? Eu vou só ler um versículo bíblico que está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Bem, eu já testemunhei aqui na igreja que no dia 25 de junho de 2012, eu fui diagnosticado com uma doença grave e degenerativa do sistema nervoso central, potencialmente incapacitante, chamada esclerose múltipla. E naquele momento, nesse dia 25 de junho de 2012, eu ainda me declarava ateu, não conhecia o Senhor Jesus. E aí recebi o diagnóstico dessa doença e fiquei sem chão. As coisas ficaram bem complicadas. Naquela época eu estava pronto, organizado para ir embora lá para a Argentina, fazer medicina no hospital italiano. E por causa dessa enfermidade, por causa do diagnóstico dessa doença, eu não pude ir. Então foi uma frustração muito grande para mim, porque a medicina sempre foi um sonho na minha vida. Eu sempre busquei correr atrás desse sonho e por algumas vezes eu tive que deixar para trás. E aí, mais uma vez, eu tinha que deixar para trás esse sonho para ficar aqui fazendo o tratamento dessa doença. E aí começou uma caminhada no escuro e as coisas ficaram bem difíceis. E aí, um domingo antes de eu receber o diagnóstico, o irmão Jackson tinha me convidado para vir aqui no culto, eu vim aqui e tal. E daí, no outro domingo, eu voltei aqui no culto já com o diagnóstico da doença, né? A vida, um turbilhão. E aí o pastor Laerte falou desse versículo aqui, e eu fiquei pensando comigo, como que pode Deus ter permitido isso acontecer na minha vida? Eu não conseguia entender como que isso ia cooperar para o meu bem, como é que uma coisa dessas ia cooperar para o meu bem. E aí eu continuei vindo na igreja até que chegou um momento que eu tomei a decisão de entregar a minha vida ao Senhor Jesus, confessar que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida, e deixar Deus guiar os meus passos. E o simples fato de eu conhecer Jesus, entregar minha vida para Ele, receber o perdão dos pecados, já pagou o preço de tudo, já fez tudo cooperar para o bem. Isso é o mais importante. Mas não para por aí. Logo depois disso, eu conheci minha esposa aqui nessa igreja, fui muito abençoado por Deus, então mais uma coisa que cooperou para o bem. Ele não deixou eu ir embora lá para a Argentina, né? Me deu o diagnóstico dessa doença, eu tive que ficar aqui, conheci o Senhor Jesus, tive o perdão dos pecados, mudei de vida, conheci minha esposa, né? Tenho um casamento abençoado, e aí as coisas foram seguindo. Há um tempo atrás,
buscando uma qualidade de vida melhor, eu acabei saindo da imobiliária que eu trabalhava, abri a própria empresa, e por não administrar bem, acabei caindo numa situação financeira complicada, e não entendia também o porquê daquilo. Mas Deus tem os seus propósitos, e todas as coisas cooperam para o bem. Acabamos de ler isso. E aí, numa situação financeira muito difícil que eu estava, eu tive que vender o carro. E aí eu fui no correio para pegar o documento do carro que eu tinha vendido, e me encontrei com um professor, que é dono do Med School, o Delcio Benincá. E aí ele me reconheceu lá no correio, e disse assim: e aí, cara, é a medicina? E eu nem estava pensando mais, porque já tinha deixado para trás. Naquela condição eu nem sabia o que eu ia fazer para sair daquela situação difícil que eu estava. E continuava orando e pedindo a Deus para me dar uma direção. E é durante a prova que o professor fica em silêncio, né? Parece que não vinha a resposta, não vinha e tal. E aí ele me encontrou, esse professor me encontrou lá no correio, me pediu sobre a medicina. Eu falei: professor, é uma longa história, eu teria que te contar melhor isso. Aí ele falou assim: vai lá no cursinho que eu quero te dar uma oportunidade, quero conversar contigo. Aí ele me deu uma bolsa de estudos, eu voltei a estudar. Faz 3 anos que eu voltei para essa luta, para essa batalha, tive que abrir mão de muita coisa. Me dediquei, e eu pensei: Senhor, agora o Senhor está me dando essa oportunidade, eu vou até o fim, eu vou até a beira do mar. E aí foi o que aconteceu essa semana. Eu cheguei na beira do mar, e aí eu precisava que Deus abrisse o mar para que eu pudesse continuar. Cheguei num limite ali, onde com o meu empenho eu não podia mais ter o que fazer. Eu dependia simplesmente da graça de Deus. E foi então que nesse sábado, no dia 25 de julho, 8 anos e 1 mês, depois de receber o diagnóstico dessa doença, e por ter o diagnóstico dessa doença, Deus me ajudou a entrar na Faculdade Federal de Medicina da UFSM, lá em Santa Maria. Eu tinha prometido para mim que eu não ia chorar. Não consegui. Mas a emoção é tão grande porque poder entrar nessa faculdade de medicina é simplesmente a graça de Deus se manifestando na minha vida, me dando essa graça depois de tanta luta, de tanta batalha. Então, a Ele a honra, a glória e toda a nossa adoração. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos cantar e vamos louvar e exaltar a esse Deus tão grandioso e tão maravilhoso. Amém? Então quero convidar os irmãos a se colocarem de pé, para que a gente possa louvar e exaltar esse Deus tão grandioso, tão amoroso, tão poderoso que Ele é, que está em nosso favor. Deus é por nós. É Ele que nos dá a força para vencer as dificuldades e nos mantém de pé. Louvemos ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história.
glória e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra e a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, oh, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra e a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra e a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Glória a Deus. Nós te pertencemos, Senhor, e pedimos que a gente possa abrir os olhos do nosso coração e enxergar a Tua graça, o Teu amor em todas as coisas do nosso dia a dia. Porque nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, nosso Deus. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, que eu quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, eu quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, santo.
Abra os olhos, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Quero te ver, Senhor. E abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Senhor, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, Senhor, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Aleluia. Que a gente possa ver o nosso Senhor Jesus nas coisas mais simples do nosso dia a dia. Ver que Ele está na nossa família, ver que Ele está na nossa saúde, ver que Ele está no nosso trabalho, que Ele está no nosso dia a dia, nos dando graça, nos dando força, nos dando poder. E é muito bom, depois de uma semana inteira de trabalho, nós estarmos aqui para louvar e exaltar esse santo e poderoso nome, esse santo e poderoso Deus. E nessa canção nós declaramos isso, que é bom, muito bom estarmos aqui. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos
louvamos a Deus num só amor, num só Espírito. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Venha Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia. Durante essa canção, você que separou seu dízimo e sua oferta, pode ficar à vontade de trazer até o altar. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte tu és. E eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte tu és. E eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita ao Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje
eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte tu és. E eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita o Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos a Ti, Deus, por tanto amor, por tanta graça, Pai, porque sabemos que o Senhor nos dá o perdão, Deus, quando nos arrependemos, Pai, de coração humilde diante da Tua majestade, Senhor. Pedimos, Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão que está aqui reunido nesse local e os demais irmãos que estão acompanhando o culto através da internet, Pai. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome, Pai. Exaltado seja o Senhor Jesus, que derramou o Seu sangue, Pai, para que esse perdão, para que esse amor chegasse até nós, Pai, para que a gente pudesse ter acesso a Ti, meu Deus. Jesus é o único caminho e nós cremos nisso, Pai. Cremos nele ressurreto, que Ele está vivo e que Ele vai voltar para nos buscar, Deus, porque nós aguardamos o Seu retorno. Obrigado, Pai. Pedimos que o Senhor nos guie, Pai, nos dê a direção nessa noite. Te entregamos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, irmão. Vai abrindo a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos. Hoje também é um dia especial aí para algumas pessoas aqui e algumas que estão nos assistindo, né? Dia dos avós. Muito obrigado pela parte que me toca. Não é um dia que a gente celebra e é tão interessante. Se você não é, você pode chegar lá, né? Deus pode te dar esse privilégio também. Livro de Marcos, capítulo 7, nós vamos ali do versículo 31. 7, versículo 31 e seguintes, Evangelho de Marcos. De novo se retirou da terra de Tiro e foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente.
mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Até aqui a leitura da palavra. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos nessa noite, que teu Espírito Santo nos abençoe, nos dê o entendimento, e também aqueles que nos acompanhem, para que possamos crescer um pouquinho mais no conhecimento do Senhor. Nos abençoe nessa hora, pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode colocar o nosso tema, por favor? A cura do surdo-mudo mostra a misericórdia do Senhor Jesus aos gentios e revela que ele é o Messias. Isso nós vamos estar vendo, então, nesses versículos. Eu estudei um ano no seminário do Rio de Janeiro, onde tinha um professor que ele ia pregar em igrejas pentecostais, várias igrejas pentecostais ele ia pregar, e quando ele voltava, ele contava para os alunos um pouquinho da sua experiência. E eu me lembro que ele dizia: com aquela torcida, quem não prega? Então, às vezes a gente sente falta aqui do irmão Cristiano, que faz parte da torcida, né? Você viu o futebol aí, um desses aí sem torcida é sem graça, né? Falta ali a torcida para... E às vezes, né, se a gente precisa um pouquinho da torcida aí, isso pode ajudar também, né? Mas também eu vi uma outra frase, quando ele diz assim: quando você não tiver um bom argumento, ou o seu argumento é fraco, grite, porque daí as pessoas não vão prestar atenção no que você está dizendo. Por isso tem algumas igrejas que gritam bastante, né? Aí desvia o entendimento, volta para lá e tal, a pessoa esquece e vai por aí afora. Então, se por acaso eu tiver uma torcida aqui, isso vai me ajudar. E se eu ficar gritando, no mínimo desconfie de que eu estou com um argumento fraco, ou eu não estou lá bem estabelecido aqui nos meus estudos. Aqui nesse texto nós estamos vendo, a essa altura do ministério do Senhor Jesus, ele começa a abrir a pregação do evangelho aos gentios, aos não-judeus. As bênçãos do reino de Deus começam a se espalhar para outras nações, tendo em vista que até aqui muitos judeus, e principalmente a liderança espiritual, fariseus, escribas, sacerdotes, rejeitavam fortemente a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Esses líderes, eles já disseram que o Senhor Jesus expulsava os demônios por Beelzebu, o maioral dos demônios. Se você olhar um pouquinho ali, volta na sua Bíblia para o capítulo 3, o versículo 22, diz assim: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, eles rejeitavam a obra de Jesus, rejeitavam o ministério de Jesus. E um pouquinho mais à frente, daí no capítulo 7, do versículo 24 até o 30, nós temos ali a expulsão de um demônio, à distância, a gente poderia dizer, talvez, virtual, né? A gente podia falar isso hoje. Mas essa mulher vai até Jesus porque ela ouviu que ele poderia resolver o problema dela. O destaque aqui que a gente pode lembrar é que os incrédulos ali sabiam que ela estava possessa de um espírito imundo. As pessoas incrédulas viram que era um demônio que estava atormentando essa menina. Hoje, o contraste é que muitas pessoas não conseguem distinguir que num centro de macumba ou num centro espírita, eles estão servindo a demônios e não a Deus. Não estão conseguindo ver, não percebem isso.
E olhando nesse texto também, à primeira vista, assim, parece, no versículo 27, que Jesus humilha essa mulher, mas não é verdade. Ele está tirando uma grande lição pela resposta que ela vai dar no versículo 28, né, quando Jesus diz, vou tirar dos filhos o pão, dar para os cachorrinhos, e ela diz, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Quantas vezes eu já me impressionei com esse texto? Quanta humildade, que atitude de submissão. Aliás, qualquer coisa dos gritos aí você já pode perceber, né? Aliás, humildade e submissão é uma coisa que falta em muitos líderes, né? Muitas pessoas que se acham donos da verdade. Quando eu estava no ministério de fim de semana lá em São Paulo, nós estávamos numa igreja e houve um desentendimento entre o pastor e alguns membros ali e tal. Eles tiveram uma dificuldade ali e tal. E nós estávamos na Kombi da igreja, e a gente estava andando, estava lotado ali. E aquele pastor, então, ele disse dentro da Kombi, eles não sabem com quem eles estão se metendo. Eu levei um choque, eu fiquei assim, pasmo. Gente, como assim? Como que eles não sabem com quem eles estão lidando? Eu acho que não sabiam mesmo, né? Uma situação incrível, né? Naquele momento. Eu tenho um pastor amigo meu que ele diz que a pessoa que é arrogante, que é orgulhosa, ela não sabe que ela é arrogante. Ela não tem essa ideia, ela não consegue perceber isso. E essa é uma das lições preciosas que nós temos aqui desses versículos, não vou entrar nos detalhes mais, do 24 ao 29, dessa mulher de humildade, de submissão, né? Ela se coloca debaixo do Senhor, e é impressionante isso para nós. Nesse texto que nós estamos vendo hoje, do versículos 31 até o 37, então nós estamos vendo a cura do surdo-mudo, mostra a misericórdia do Senhor Jesus aos gentios e revela que Ele é o Messias. Pode colocar o primeiro ponto aqui também para a gente? A cura do surdo-mudo mostra a misericórdia do Senhor Jesus aos gentios. Versículo 31, ele vai dizer de novo. De novo por quê? Porque ele estava andando ali naquela região de Tiro e Sidom. Ia para lá, voltava para cá, estava ali de um lado para o outro. Versículo 24 confirma essa ideia. Ele ia para Tiro, Sidom, Decápolis. Decápolis quer dizer a região das 10 cidades, o mar da Galileia. E é interessante que mesmo ele sendo rejeitado nessa região, ele volta para pregar o evangelho. Gente, isso é misericórdia. Aquele povo não merecia. Eles rejeitaram Jesus. Ele não merecia, e Jesus volta lá para pregar o evangelho para esse povo. E nesse contexto, quando ele está voltando, diz o versículo 32, então lhe trouxeram um surdo e gago. Outra versão diz surdo e mudo. Algumas versões dizem que ele tinha dificuldade de falar, ele não conseguia articular, quase não falava ou falava mal. Porque geralmente uma pessoa que é surda, ela vai ter dificuldade na fala, né? É uma consequência, porque ela não consegue ouvir as palavras e depois pronunciar. O que estes amigos fizeram, nós também podemos fazer. Nós também podemos agir. Nós não temos o poder de curar, nós não temos o poder de salvar. Não está na nossa mão esse poder, mas nós podemos testemunhar de Jesus, nós podemos falar de Jesus, daquele que pode libertar, daquele que pode curar. Ainda ontem tive a oportunidade de falar com um rapaz na rua, e eu disse para ele, você tem que entregar a sua vida para Jesus, para mudar a sua situação. Olha só, ele disse, não, eu sei que você sabe, mas você precisa entregar a sua vida para Jesus. Eu enfatizei isso para ele.
e meio que desconversando. Mas isso nós podemos o quê? Testemunhar, podemos orar e levar a pessoa diante do Senhor. Quem vai fazer a obra é o Senhor, não sou eu, não é você. É o Senhor que vai fazer. Mas a gente pode interceder, né? Como esses amigos aqui fizeram pelo seu amigo. Levaram até a Jesus. E diz ali no versículo 32 que eles suplicaram, eles estavam pedindo, eles estavam rogando. Essa foi a atitude desses amigos preocupados com ele, que estava com a dificuldade, estava doente, não falava, não se expressava, não ouvia. E o que seus amigos estavam pedindo? Versículo 32 diz que impusesse as mãos sobre ele. É interessante quando você olha aqui, talvez no primeiro momento assim não percebe, não nota, mas ao mesmo tempo que eles estavam rogando, eles já estavam dando a dica para o Senhor. Ó, Senhor, tem que proceder desse jeito, o Senhor tem que botar a mão nele, você tem que impor as mãos. Talvez porque eles viram Jesus fazer algum outro milagre, e Jesus fez desse jeito, com imposição de mãos, eles já vieram e concluíram: Senhor, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Se você lembra da história de 2 Reis, até gostaria que você abrisse a Bíblia lá, ou se não, escuta aí que eu vou ler, 2 Reis capítulo 5, da cura de Naamã, os versículos, no capítulo 5, versículo 10, quando Naamã vem para o profeta Eliseu para buscar a cura e tal, Naamã ficou indignado porque a cura não estava acontecendo como ele tinha pensado, como ele tinha imaginado. Versículo 10, eu vou resumir o texto aqui porque é longo. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, olha só, nem Eliseu foi lá, que era o profeta, ele mandou o secretário dele. Um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Essa foi a mensagem que Eliseu mandou pelo secretário: vai lá e te lava no Rio Jordão 7 vezes. E olha o que o Naamã diz no versículo 11. Naamã, porém, muito indignou-se e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Naamã já estava todo programado: não, tem que ser assim, porque é assim que vai acontecer. Não, não é assim que vai acontecer. Não vai ser desse jeito. Vocês sabem quais que são os 3 atributos de Deus, os mais conhecidos? Alguém pode me ajudar? Quais que são os 3 atributos de Deus que mais a gente conhece? Onisciência, onipresença e onipotência, né? São os 3 que a gente conhece bastante, né? São bem conhecidos. E eu tinha um professor, o Carlos Oswaldo, que ele citava um outro atributo de Deus que não é muito conhecido. E ele dizia que esse atributo é a imprevisibilidade de Deus, que Deus é imprevisível. Não no sentido de que Deus seja desorganizado, não é nesse sentido, ou que ele seja pego de surpresa: agora veio o coronavírus, como é que vamos fazer, como é que vamos lidar? Não tem problema. Não é nesse sentido que é imprevisível. E esse texto que nós estamos olhando de Marcos, ele nos ajuda a entender um pouco mais sobre essa imprevisibilidade de Deus. Você nunca vai conseguir colocar Deus num quadrado, nunca vai colocar Deus dentro de uma caixa, e dizer: Deus tem que agir desse jeito, tem que ser assim, tem que ser assado, para que Ele faça as coisas do seu jeito. Nós precisamos entender que Deus é absolutamente soberano. Deus é absolutamente soberano. E por ser soberano, Ele é imprevisível. Você lembra de Jeremias 18, da casa do oleiro?
Quando ele diz, vai lá na casa do oleiro, Jeremias, vai lá dar uma olhada como é que é a situação. E Jeremias vai lá, e aí o oleiro está trabalhando um monte de barro lá, e diz, não deu certo, desmonta tudo aqui, começa tudo de novo. E Deus diz para Jeremias, vocês são como o barro, eu é que faço como a coisa tem que acontecer. Não é você que vai dizer como tem que ser. Não é a mesma coisa que Paulo vai falar em Romanos capítulo 9, dá uma olhadinha. Romanos 9 ali é um pouquinho mais fácil para a gente estar olhando, né? O versículo 20, ele está falando dessa soberania de Deus, soberania absoluta. Romanos 9, versículo 20, ele diz, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem tu é que está se achando? Está se achando? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Por que eu estou desse jeito? Por que eu estou assado? Não, como é que o objeto vai dizer, olha, o vaso aqui está com a alça torta? Como que o vaso vai reclamar? É disso que ele está falando aqui. Quem és tu para discutires com Deus? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para que do mesmo barro faça um vaso para honra e outro para desonra? O oleiro é soberano. Deus é soberano. Deus é o Senhor. O que nós vemos hoje é que são muitos pastores, muitas igrejas estão querendo ensinar a Deus, estão querendo dizer para Deus como Ele tem que agir, como Ele tem que fazer, como Ele deve fazer o milagre. Eles querem botar Deus dentro da agenda deles. Às vezes marcam hora. Deus, o horário tal, o senhor tem que ir lá para aparecer, para resolver o problema de uma turma que vai estar lá com a gente. Ou então, os pré-requisitos para um milagre são, passo 1, 2, 3. As pessoas andam nesse sentido. Ou então eles acham que sabe aonde tem que apertar o botão para Deus funcionar. Quando você estuda os milagres de Jesus, o que o Senhor Jesus fez, você percebe que não há um padrão pré-estabelecido. O padrão é não ter padrão. Não tem, cada vez é diferente, cada milagre é único, cada milagre tem as suas particularidades. E olha aqui, no capítulo 7, o versículo 33, eles vieram e disseram, Senhor, tem que impor as mãos. O Senhor tem que impor as mãos. Porque se não for com imposição de mãos, não vai dar certo. Jesus, tirando da multidão à parte, tirou da multidão, sai fora aqui, vamos sair, né? Pôs os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Tirou de cena, tirou do palco, tirou dos holofotes, colocou à parte, e aí colocou os dedos nos ouvidos. Num outro milagre, em outros ele simplesmente falou, em outros ele tocou, em outros ele fez um lodo, para daí usar aquele lodo, e cada vez de uma maneira diferente. E aí diz que ele colocou saliva na língua. Algumas versões aqui são um pouco mais fortes, dizendo que ele cuspiu e colocou a saliva na língua do mudo. Se o pessoal do coronavírus estivesse lá, né? Já imaginou o que ia ser? Vamos prender esse homem aí. Esse homem está contaminando todo mundo com o coronavírus. Então seria uma situação assim. E aí depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Ou seja, depois dele dando sequência ao milagre, indo, por assim dizer, para uma segunda etapa, para que eles entendessem que Deus estava com ele. Jesus está falando uma coisa com um propósito, não está assim, jogando de qualquer maneira. Ele tinha um propósito, tinha um objetivo. Então ele falou isso para que eles entendessem, Deus está com ele. Olhou para o céu. Uma referência de busca a Deus, de ir à presença de Deus.
e deu um suspiro, um sentimento de compaixão aqui profundo, pela necessidade daquele homem, pela situação que ele estava passando, e numa atitude de plena confiança de que Deus, o Pai, ia operar esse milagre, ele ordenou: Efatá, abre-te. Ele não deu uma sugestão, ele não deu uma opção, alguma coisa mais, não, ele deu uma ordem. E essa palavra efatá aqui tem a ideia de ser aberto ou ser liberto. E não apenas de uma parte específica, daí a gente poderia pensar, ele falou em relação ao ouvido, em relação à boca. Não, a palavra é mais ampla em relação à pessoa como por inteiro. E no caso aqui, a libertação que ele estava proclamando aqui era ficar liberto de Satanás. Era isso que ele estava fazendo. Ele queria que as pessoas entendessem isso. O Senhor Jesus não fez uma palavra mágica aqui. Ele deu uma ordem para que eles pudessem entender o que ele estava fazendo. Sei se, eu creio que você deve lembrar daquela situação, correu bastante, que o pessoal falou na igreja, né? Daquela mulher que pediu uma cesta básica no rádio e tal, estava precisando de uma cesta básica, e um pai de santo ouviu isso, e ele mandou o secretário dele levar essa cesta básica. Lembra dessa história? E daí o pai de santo disse para o secretário: quando ela perguntar quem mandou trazer a cesta básica, você diz que foi o diabo. E aí o secretário foi lá, entregou a cesta básica, e a mulher não perguntou quem que mandou, não disse nada, né? E aí o secretário disse: a senhora não vai perguntar quem é que mandou a cesta básica? E ela disse: não, porque quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. É assim que funciona. Não, o meu Deus é soberano, o meu Deus está no controle de tudo. E olha só, aí vai no versículo 35, e abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Naquele momento, naquele instante, o homem pôde ouvir e falar perfeitamente. Eles não tinham dúvida nenhuma de que esse milagre vinha da parte de Deus. Era algo assim, não, Deus está fazendo nesse momento, nesse instante. O surdo-mudo foi restaurado 100%, completamente restaurado. E aí no versículo 36, o Jesus dá aquela ordem que a gente às vezes se pergunta, né? Ele ordenou que a ninguém dissesse, mas Jesus vai dizer para ninguém falar, como é que eu vou guardar uma maravilha dessas, como é que eu vou restringir para mim uma maravilha dessas? Acontece que Jesus pedia para as pessoas não divulgar, porque ele não queria que as pessoas viessem atrás dele por causa dos milagres, mas que entendessem que ele era o Messias, que ele de fato era o Messias. Então, por isso, ele diz, não falem. Mas as pessoas saíam impactadas daqueles milagres e não paravam de divulgar, não paravam de falar daquilo que estava acontecendo. Ele só vai permitir isso, que falem, lá depois no capítulo 9. Então, a gente vai ver isso mais para frente. E a pergunta é, não é isso que acontece hoje? Não é isso que você já viu várias vezes acontecer nos dias de hoje? Quando falam, cidade tal tem um curandeiro lá, ele está curando tudo. Aquilo é uma procissão, né? Todo mundo para lá vai atrás. Vão lá para querer um milagre. Naquele lugar lá, aquele lugar é santo, lá tem um poder. Um monte de gente vai para lá atrás daquele milagre. Uma multidão de pessoas por trás de um milagre. Eu mesmo, antes de conhecer Jesus, eu fiz isso. Então, mais ou menos, eu sei do que é. Não conhece, não sabe, a gente ia atrás porque queria ver um negócio sobrenatural, ver um milagre. E a cura desse surdo-mudo, na verdade, revela a grande misericórdia do Senhor Jesus para com os gentios. Gente, essa é a grande lição aqui, para que eles pudessem entender que Jesus estava sendo misericordioso para com os gentios,
dos quais eu faço parte. Você faz parte também? Você é gentil? Se for gentil, você está junto aqui. Não, o gentil é não judeu. Seguinte, a cura do surdo-mudo revela que o Senhor Jesus é de fato o Messias. E no versículo 37, ali diz que eles estavam maravilhados, sobremaneira, estavam pasmo, ou como a gente diria, de boca aberta, um espanto total numa situação do que estava acontecendo aqui. E por que todo esse espanto? Por que toda essa situação? Porque ele faz tudo muito bem. É isso que eles estão dizendo ali, sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. E ele faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Gente, à primeira vista, talvez você olhe o texto, mas o que tem a ver isso aqui com revelar que Jesus é o Messias? Só porque ele curou um surdo mudo? Como assim ele é o Messias? Ele é o Messias porque esse sinal de curar surdo e mudo iria abrir a era messiânica. E aí nós precisamos voltar um pouquinho mais, ir lá no profeta Isaías e entender o que ele estava falando a esse respeito, porque ele diz que o Messias ia fazer esse tipo de cura, ia fazer esse tipo de sinal, Isaías 35, 5. E ele diz, o profeta Isaías, os ouvidos dos surdos serão abertos. Está abrindo a era messiânica, está mostrando quem é o Messias. Entende? Esse é o ponto. E a outra revelação do Messias, o próprio Isaías, também no capítulo 35, no versículo 6, ele diz que a língua dos mudos cantará de alegria. Não é o que está acontecendo aqui? Não é o que o texto mostra? Não é o que esse homem percebeu? Os judeus, eles sabiam que o verdadeiro Messias ia fazer isso. O problema é que eles não reconheceram Jesus como Messias. Você reconhece Jesus como Messias? Você reconhece como o seu Salvador, aquele que morreu por você, que deu a vida por você, que é o prometido, que é o enviado? Sabe, o Senhor Jesus, ele faz essas coisas porque ele se importa com a minha vida, com a sua vida. Quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, ele faz uma obra completa. Ele restaura, ele perdoa os nossos pecados, ele nos dá uma nova vida, nos dá um novo propósito para viver. Verdade, Maurício? Não. É o seu testemunho, é o meu testemunho, é o testemunho de muita gente aqui. E é interessante que Jesus vai muito além do que uma cura física. A grande maioria das pessoas hoje está preocupada com uma cura física. Ele cura a nossa alma. Ele perdoa os nossos pecados, ele nos dá a vida eterna. Sabe por que ele faz isso? Porque ele é de fato o Messias. Porque ele é de fato o enviado. E é interessante, Jesus não força ninguém, não obriga ninguém, diz, não, você tem que vir aqui, tem que se ajoelhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tem que dar o dízimo, e tem que, não. Jesus convida as pessoas, Jesus chama as pessoas. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave, e o meu fardo, porque ele é leve. Se talvez você está com peso nessa noite, eu queria que você lançasse esse fardo sobre Jesus. Na sua vida, talvez você que está na sua casa, está nos escutando, também não tem Jesus ainda como seu Senhor e Salvador, que você pudesse ir a Jesus e experimentar que esse fardo é suave e é leve, e que Ele faz isso porque Ele te ama. Vamos orar, curve a sua cabeça. Pai amado, nós te bendizemos, nós te agradecemos por esse amor de Jesus tão maravilhoso. Olha quanta coisa Ele fez por nós. O exemplo dessa cura, desse surdo e mudo, demonstra a tua misericórdia para conosco, os gentios,
demonstra o teu amor para conosco. A cura dele demonstra que Jesus de fato é o Messias, é o enviado, é o prometido, aquele de quem as Escrituras tanto anunciaram. Senhor, visita-nos aqui nessa noite, dos que estamos aqui, que o Senhor venha trabalhar cada coração, olhando a necessidade de cada um, tem de buscar o Senhor, que possa sair daqui aliviados, certos desse amor de Jesus. Daqueles que estão nas suas casas agora, ó Pai, que sintam também que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, e que eles possam ser aliviados dos seus fardos, principalmente dos seus pecados, lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Muito obrigado a Deus por essa hora. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, mais uma vez, a se colocar de pé. Ele se importa comigo, amor maravilhoso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. E quando de repente eu não percebo as minhas dores por causa da sua glória, e percebo o quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. E Ele se importa comigo, amor maravilhoso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. E quando de repente eu não percebo as minhas dores por causa da sua glória, e percebo o quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. E Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. E Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. És minha herança e a minha porção, o seu olhar de graça me atrai a redenção. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Eu não perco o meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto.
Sim, Senhor, o Senhor nos ama. Ele nos ama, tanto nos ama, tanto nos ama, tanto Ele ama. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Te dê uma ótima semana no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus. Amém.